Parte 4. Special Chemistry 2. Resumão. A tireoide e seus hormônios. A tireoide é uma glândula endócrina localizada na região anterior do pescoço e desempenha papel fundamental na regulação do metabolismo corporal. Os principais hormônios associados à sua função são o hormônio estimulador da tireoide, TSH, a tiroxina, T4, e a triododotironina, T3. O TSH é produzido pela hipófise anterior, enquanto o T4 e o T3 são sintetizados e secretados pela própria tireoide. Embora o T3 seja a forma biologicamente mais ativa, a maior parte do hormônio liberado pela glândula é o T4, que atua principalmente como pró-hormônio. O controle da função tireoidiana ocorre por meio do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. O hipotálamo secreta o hormônio liberador de tireotropina, TRH, que estimula a hipófise a produzir TSH. O TSH, por sua vez, age sobre a tireoide, promovendo a síntese e a liberação de T4 e T3. Esses hormônios exercem feedback negativo tanto no hipotálamo quanto na hipófise, regulando a produção de TRH e TSH. Em condições normais, esse mecanismo mantém níveis estáveis de hormônios circulantes. Do ponto de vista laboratorial, o TSH é considerado o teste inicial mais sensível para avaliação da função tireoidiana. Alterações nos níveis de TSH geralmente precedem mudanças detectáveis nos hormônios tireoidianos periféricos. Por esse motivo, ele é amplamente utilizado como exame de triagem. No hipotireoidismo primário, a disfunção ocorre na própria tireoide, levando à produção inadequada de T4 e T3. Como consequência do feedback negativo reduzido, os níveis de TSH se elevam. Assim, o perfil laboratorial típico desse quadro inclui TSH aumentado e T4 livre diminuído. No hipertireoidismo primário, ocorre o oposto. A tireoide produz excesso de hormônios, resultando em níveis elevados de T4 livre e supressão do TSH. Existem também formas subclínicas dessas condições. No hipotireoidismo subclínico, observa-se elevação do TSH com níveis normais de T4 livre, enquanto no hipertireoidismo subclínico o TSH está reduzido, mas o T4 livre permanece dentro do intervalo de referência. Esses estados representam alterações iniciais ou leves da função tireoidiana e são identificados principalmente por exames laboratoriais. A diferenciação entre hormônios totais e livres é essencial na interpretação dos testes. Os hormônios totais incluem tanto a fração ligada a proteínas transportadoras quanto a fração livre. Já os hormônios livres representam a porção biologicamente ativa. Condições que alteram as proteínas de ligação, como gravidez ou uso de estrogênio, podem elevar os níveis de T4 e T3 totais sem refletir aumento real da atividade hormonal. Por isso, os testes de T4 livre e T3 livre são considerados mais confiáveis para avaliação funcional. A conversão periférica de T4 em T3 ocorre principalmente em tecidos como fígado e rins. Em situações de doença sistêmica grave, pode haver redução dessa conversão, levando à diminuição dos níveis de T3, fenômeno conhecido como síndrome do eutireoidiano doente. Nesse contexto, os testes podem sugerir disfunção tireoidiana, embora a glândula esteja estruturalmente normal. Doenças autoimunes representam causas frequentes de alterações da tireoide. Na tireoidite de Hashimoto, há destruição progressiva da glândula mediada por autoanticorpos, sendo o anticorpo antiperoxidase tireoidiana, anti-TPO, o marcador mais comum. Já na doença de Graves, o hipertireoidismo é causado por anticorpos estimuladores do receptor de TSH, conhecidos como TSI ou TRAB, que levam à produção excessiva de hormônios tireoidianos. Um fator importante na prática laboratorial é a interferência da biotina nos imunoensaios utilizados para a dosagem de hormônios tireoidianos. O uso de suplementos de biotina pode resultar em valores falsamente baixos de TSH e falsamente elevados de T4 e T3, simulando um quadro de hipertireoidismo. Esse tipo de interferência é uma causa frequente de resultados laboratoriais discordantes e deve sempre ser considerado na interpretação dos exames. A paratireoide e o controle do cálcio. As paratireoides são pequenas glândulas localizadas posteriormente à tireoide e têm como principal função a regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo. O hormônio central desse sistema é o paratiroide hormone, PTH,
produzido pelas células principais das paratireoides. Diferentemente da maioria dos hormônios endócrinos, a secreção do PTH é regulada diretamente pela concentração sérica de cálcio ionizado, e não por um eixo hipotálamo e hipófise. Quando os níveis de cálcio no sangue diminuem, a secreção de PTH aumenta. Em contrapartida, quando o cálcio sérico se eleva, a produção de PTH é suprimida. Esse mecanismo de feedback direto permite ajustes rápidos e precisos na homeostase do cálcio. O PTH atua em 3 órgãos principais: os ossos, os rins e, de forma indireta, o intestino. No osso, o PTH estimula a reabsorção óssea, promovendo a liberação de cálcio e fósforo para a circulação. Nos rins, ele aumenta a reabsorção tubular de cálcio e reduz a reabsorção de fósforo, levando à fosfatúria. Além disso, o PTH estimula a conversão renal da 25-hidroxivitamina D na sua forma biologicamente ativa, a 1,25 de hidroxivitamina D, calcitriol, que por sua vez aumenta a absorção intestinal de cálcio. A vitamina D desempenha papel essencial nesse sistema e atua funcionalmente como um hormônio. A forma mais utilizada para avaliação laboratorial é a 25-hidroxivitamina D, que reflete o status corporal total da vitamina. A forma ativa, embora biologicamente potente, não é o melhor marcador do estoque de vitamina D, pois seus níveis podem estar normais ou elevados mesmo em estados de deficiência, devido à estimulação pelo PTH. No hiperparatireoidismo primário, primary hyperparatiroides, ocorre produção excessiva de PTH, geralmente causada por adenoma paratireóideo. Nessa condição, observa-se aumento do PTH associado à hipercalcemia e hipofosfatemia. Esse padrão é característico e frequentemente explorado em provas laboratoriais. Já no hiperparatireoidismo secundário, secondary hiperparatiroides, o aumento do PTH é uma resposta compensatória à hipocalcemia crônica, como ocorre na deficiência de vitamina D ou na insuficiência renal crônica. Nesses casos, o cálcio costuma estar baixo ou normal, enquanto o PTH está elevado. Existe ainda o hiperparatireoidismo terciário, tertiary hiperparatiroides, observado principalmente em pacientes com doença renal crônica de longa duração, nos quais as paratireoides tornam-se hiperplásicas e passam a secretar PTH de forma autônoma, mesmo após a correção da hipocalcemia inicial. No hipoparatireoidismo, hipoparatiroides, há produção insuficiente de PTH, o que resulta em hipocalcemia e hiperfosfatemia. Esse quadro pode ocorrer após cirurgia de tireoide ou paratireoide, ou por causas autoimunes. Laboratorialmente, caracteriza-se por níveis baixos de PTH associados a cálcio sérico reduzido. A calcitonina é outro hormônio relacionado ao metabolismo do cálcio, produzido pelas células C da tireoide. Seu papel fisiológico em adultos é limitado, e ela não exerce controle dominante sobre o cálcio sérico. Contudo, possui importância clínica como marcador tumoral do carcinoma medular da tireoide, medular e tiroid carcinoma. Na prática de special chemistry, a interpretação dos distúrbios da paratireoide baseia-se principalmente na correlação entre PTH, cálcio e fósforo. A análise isolada de um único analito raramente é suficiente. Reconhecer padrões como PTH alto com cálcio alto, ou PTH alto com cálcio baixo, é fundamental para diferenciar causas primárias e secundárias de disfunção. A adrenal e seus hormônios. As glândulas adrenais são estruturas endócrinas localizadas sobre os rins e são compostas por 2 regiões funcionalmente distintas: o córtex adrenal e a medula adrenal. Cada uma dessas regiões produz hormônios específicos com funções fisiológicas bem definidas, o que é fundamental para a correta interpretação laboratorial em special chemistry. O córtex adrenal é responsável pela produção de 3 principais classes de hormônios: os glicocorticoides, os mineralocorticoides e os andrógenos adrenais. O principal glicocorticoide é o cortisol, o mineralocorticoide mais importante é a aldosterona, e os andrógenos incluem substâncias como a deridroepiandrosterona, DHEA. A medula adrenal, por sua vez, produz catecolaminas, principalmente epinefrina e norepinefrina, embora essas sejam menos cobradas em special chemistry clínica básica. O cortisol é o hormônio central da função adrenal e exerce papel crucial no metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, além de participar da resposta ao estresse.
Sua secreção é regulada pelo eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. O hipotálamo libera o hormônio liberador de corticotropina, CRH, que estimula a hipófise anterior a secretar o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH. O ACTH, por sua vez, estimula o córtex adrenal a produzir cortisol. O cortisol circulante exerce feedback negativo sobre o hipotálamo e a hipófise, reduzindo a liberação de CRH e ACTH. Uma característica importante do cortisol é o seu ritmo circadiano. Em indivíduos saudáveis, os níveis de cortisol são mais elevados nas primeiras horas da manhã e diminuem progressivamente ao longo do dia, atingindo seus valores mais baixos à noite. A preservação ou perda desse ritmo é um elemento-chave na interpretação laboratorial. Na síndrome de Cushing, Cushing síndrome, há excesso crônico de cortisol. Esse excesso pode ter origem exógena, como no uso prolongado de corticosteroides, ou endógena, quando a causa é hipofisária, com produção excessiva de ACTH por um adenoma da hipófise. A condição recebe o nome específico de doença de Cushing, Cushing disease. Quando a origem é adrenal, como em um adenoma ou carcinoma produtor de cortisol, o ACTH encontra-se suprimido. Laboratorialmente, o hipercortisolismo caracteriza-se por níveis elevados de cortisol e perda do ritmo circadiano normal. Na insuficiência adrenal primária, conhecida como síndrome de Addison, Addison disease, ocorre falha do córtex adrenal em produzir cortisol e, frequentemente, aldosterona. A causa mais comum é autoimune. Nessa condição, os níveis de cortisol estão baixos, enquanto o ACTH encontra-se elevado devido à perda do feedback negativo. Alterações eletrolíticas são comuns, incluindo hiponatremia e hipercalemia, decorrentes da deficiência de aldosterona. A aldosterona é o principal mineralocorticoide e atua no controle do equilíbrio hidroeletrolítico e da pressão arterial. Sua secreção é regulada principalmente pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, e não pelo ACTH. A aldosterona promove retenção de sódio e excreção de potássio pelos rins. No hiperaldosteronismo primário, conhecido como síndrome de Con síndrome, ocorre produção excessiva de aldosterona, geralmente por um adenoma adrenal. Laboratorialmente, observa-se aldosterona elevada, renina suprimida, hipocalemia e hipertensão. No hiperaldosteronismo secundário, o aumento da aldosterona é consequência da ativação do sistema renina-angiotensina, como ocorre em estenose de artéria renal ou insuficiência cardíaca. Nesse caso, tanto a renina quanto a aldosterona estão elevadas, o que ajuda a diferenciar essa condição da forma primária. O ACTH, além de regular a produção de cortisol, é utilizado laboratorialmente para diferenciar as causas do hipercortisolismo. Níveis elevados de ACTH sugerem uma origem hipofisária ou ectópica, enquanto níveis baixos indicam produção adrenal autônoma ou uso exógeno de corticosteroides. Essa distinção é um ponto clássico em provas de Special Chemistry. A medula adrenal produz catecolaminas, e tumores dessa região, como o feucromocitoma, levam à produção excessiva de epinefrina e norepinefrina. Embora essa condição seja mais explorada em contextos clínicos e de bioquímica especializada, pode aparecer em provas associada à dosagem de catecolaminas ou de seus metabólitos. Na avaliação laboratorial da função adrenal, o foco em Special Chemistry não está nos aspectos terapêuticos, mas na interpretação dos padrões hormonais, na compreensão dos eixos regulatórios e na diferenciação entre causas primárias, secundárias e exógenas. Reconhecer associações como cortisol alto com ACTH alto ou cortisol baixo com ACTH alto é essencial para a correta análise dos distúrbios adrenais. O pâncreas endócrino e o controle da glicose. O pâncreas endócrino é formado pelas ilhotas de Langerhans e desempenha papel central na regulação da glicemia e do metabolismo energético. As principais células dessas ilhotas são as células beta, responsáveis pela produção de insulina, as células alfa, que secretam glucagon, e as células delta, que produzem somatostatina. Entre esses hormônios, a insulina e o glucagon são os mais relevantes para a prática laboratorial em Special Chemistry. A insulina é produzida pelas células beta e tem como principal função reduzir a glicose sanguínea. Ela promove a captação de glicose pelas células, especialmente no músculo e no tecido adiposo,
Estimula a glicogênese e a lipogênese e inibe a glicogenólise e a gliconeogênese. A secreção de insulina ocorre em resposta direta ao aumento da glicose plasmática, sendo esse o principal estímulo fisiológico. A síntese de insulina envolve a formação inicial de proinsulina, que é posteriormente clivada em insulina ativa e C-peptídeo. Ambos são liberados na circulação em quantidades equimolares. Esse detalhe é fundamental do ponto de vista laboratorial, pois permite diferenciar a insulina produzida pelo próprio organismo da insulina administrada exogenamente. No diabetes mellitus tipo 1, type 1 diabetes mellitus, ocorre destruição autoimune das células beta-pancreáticas, levando à deficiência absoluta de insulina. Nessa condição, tanto a insulina quanto o C-peptídeo estão reduzidos ou indetectáveis. Já no diabetes mellitus tipo 2, type 2 diabetes mellitus, a resistência periférica à insulina associada à produção normal ou aumentada de insulina nas fases iniciais da doença. O C-peptídeo costuma estar normal ou elevado nesse contexto, refletindo produção endógena preservada. O C-peptídeo é, portanto, um marcador importante na avaliação da função pancreática endócrina. Ele está presente apenas quando a insulina é produzida endogenamente. Em situações de administração de insulina exógena, como no uso terapêutico ou em casos de abuso, os níveis de insulina podem estar elevados enquanto o C-peptídeo permanece baixo, um padrão clássico explorado em provas laboratoriais. O glucagon é produzido pelas células alfa do pâncreas e exerce efeito oposto ao da insulina. Sua principal função é aumentar a glicose sanguínea, principalmente por meio da estimulação da glicogenólise e da gliconeogênese hepática. O glucagon é secretado em situações de jejum, hipoglicemia e estresse, funcionando como um hormônio de mobilização energética. Tumores produtores de glucagon, conhecidos como glucagonomas, glucagonoma, são raros, mas podem aparecer em contextos teóricos ou de prova. Esses tumores levam à hiperglicemia persistente e a níveis elevados de glucagon circulante. Outro tumor endócrino pancreático importante é o insulinoma, caracterizado pela produção excessiva de insulina de forma autônoma. Nesse quadro, observa-se hipoglicemia associada a níveis elevados de insulina e C-peptídeo, o que ajuda a diferenciar essa condição da administração exógena de insulina. O insulinoma é um exemplo clássico de hipoglicemia hiperinsulinêmica endógena. A somatostatina, produzida pelas células delta, atua como um hormônio inibitório, reduzindo a secreção tanto de insulina quanto de glucagon. Embora tenha papel regulatório importante, ela é menos cobrada em special chemistry básica, aparecendo ocasionalmente em contextos relacionados a tumores raros, como o somatostatinoma. Na prática laboratorial, a avaliação do pâncreas endócrino concentra-se principalmente na interpretação dos níveis de glicose, insulina e C-peptídeo, bem como na diferenciação entre hiperglicemia e hipoglicemia de origem endógena ou exógena. A compreensão dos mecanismos fisiológicos que regulam a secreção desses hormônios é essencial para reconhecer padrões laboratoriais característicos e evitar interpretações equivocadas. Os hormônios reprodutivos e o eixo hipotálamo, hipófise e gonadas. Os hormônios reprodutivos são regulados principalmente pelo eixo hipotálamo, hipófise e gonadas e desempenham papel essencial no desenvolvimento sexual, na fertilidade e na função gonadal. O controle desse sistema inicia-se no hipotálamo, que secreta o hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH. O GnRH estimula a hipófise anterior a produzir e liberar os hormônios gonadotróficos, o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH. Esses hormônios atuam diretamente sobre as gonadas, regulando a produção de hormônios sexuais e a gametogênese. O FSH e o LH são produzidos pela hipófise anterior e exercem funções distintas em homens e mulheres. Nas mulheres, o FSH estimula o crescimento e a maturação dos folículos ovarianos, além de promover a produção de estrogênio. O LH está envolvido na ovulação e na formação do corpo lúteo, sendo responsável pela produção de progesterona. Nos homens, o FSH atua principalmente sobre as células de Sertoli, estimulando a espermatogênese, enquanto o LH estimula as células de Leydig a produzirem testosterona. O estrogênio é o principal hormônio sexual feminino e está envolvido no desenvolvimento das características sexuais secundárias,
na regulação do ciclo menstrual e na manutenção da saúde óssea. Ele é produzido predominantemente pelos ovários, mas também pode ser sintetizado em menor quantidade a partir de andrógenos nos tecidos periféricos. Alterações nos níveis de estrogênio influenciam significativamente as proteínas de ligação, o que pode afetar a interpretação dos hormônios totais em exames laboratoriais. A progesterona é produzida principalmente pelo corpo lúteo e, durante a gestação, pela placenta. Ela é essencial para a preparação e manutenção do endométrio, permitindo a implantação e a continuidade da gravidez. Do ponto de vista laboratorial, a dosagem de progesterona é utilizada para avaliar a ovulação e a função lútea. A testosterona é o principal hormônio androgênico e é produzida principalmente pelos testículos, sob estímulo do LH. Ela é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas, pela manutenção da massa muscular e pela espermatogênese. Em mulheres, a testosterona é produzida em pequenas quantidades pelos ovários e pelas adrenais. Alterações nos níveis de testosterona são avaliadas em casos de hipogonadismo e distúrbios androgênicos. No hipogonadismo primário, primary hypogonadism, a disfunção ocorre diretamente nas gonadas, levando à produção inadequada de hormônios sexuais. Como consequência da perda do feedback negativo, os níveis de FSH e LH encontram-se elevados. No hipogonadismo secundário, secondary hypogonadism, a falha está localizada no hipotálamo ou na hipófise, resultando em níveis baixos ou inapropriadamente normais de FSH e LH, acompanhados de redução dos hormônios sexuais. Durante a menopause, ocorre falência progressiva da função ovariana, levando à redução da produção de estrogênio e progesterona. Como consequência, os níveis de FSH, e em menor grau de LH, encontram-se significativamente elevados. Esse padrão laboratorial é clássico e frequentemente explorado em provas de Special Chemistry. A prolactina é outro hormônio importante relacionado à função reprodutiva. Produzida pela hipófise anterior, ela estimula a produção de leite e exerce efeito inibitório sobre a secreção de GnRH. Níveis elevados de prolactina, como nos prolactinomas, prolactinoma, ou em uso de certos medicamentos, podem levar à supressão de FSH e LH, resultando em infertilidade e disfunção gonadal. Durante a gravidez, a placenta torna-se um importante órgão endócrino. O hormônio gonadotrofina coriônica humana, HCG, é produzido pelo trofoblasto e pode ser detectado no sangue e na urina pouco tempo após a implantação. O HCG mantém o corpo lúteo no início da gestação, garantindo a produção contínua de progesterona. Além disso, níveis elevados de HCG estão associados à doença trofoblástica gestacional, Gestational Trophoblastic Disease, e a alguns tumores germinativos. Na avaliação laboratorial dos hormônios reprodutivos, a interpretação correta depende da correlação entre FSH, LH e os hormônios sexuais periféricos, bem como do reconhecimento dos padrões de feedback negativo e positivo. Em Special Chemistry, o foco não está em manifestações clínicas detalhadas ou em tratamento, mas na compreensão dos eixos hormonais e na leitura adequada dos perfis laboratoriais associados a estados fisiológicos e patológicos. Os hormônios da gravidez e a função endócrina da placenta. Durante a gravidez, a placenta assume papel central como órgão endócrino temporário, produzindo hormônios essenciais para a manutenção da gestação, o desenvolvimento fetal e as adaptações fisiológicas maternas. Diferentemente de outros sistemas endócrinos, os hormônios da gravidez refletem predominantemente a atividade do tecido trofoblástico e da placenta, e sua interpretação laboratorial é fundamental em Special Chemistry. O hormônio mais importante e mais amplamente utilizado como marcador de gravidez é a gonadotrofina coriônica humana, Human Chorionic Gonadotropin, HCG. Esse hormônio é produzido pelo trofoblasto logo após a implantação do embrião e pode ser detectado no sangue e na urina poucos dias depois. A principal função do HCG no início da gestação é manter o corpo lúteo ativo, garantindo a produção contínua de progesterona até que a placenta esteja plenamente desenvolvida e capaz de assumir essa função. Os níveis de HCG aumentam rapidamente nas primeiras semanas de gestação, atingindo um pico por volta do final do primeiro trimestre, e posteriormente diminuem e se estabilizam. Esse padrão temporal é importante na interpretação laboratorial,
pois ele permite diferenciar uma gravidez normal de condições patológicas associadas à produção anormal de HCG. Na doença trofoblástica gestacional, Gestational Trophoblastic Disease, que inclui entidades como mola datiforme e coriocarcinoma, ocorre proliferação anormal do tecido trofoblástico, resultando em níveis extremamente elevados de HCG. A dosagem seriada de HCG é fundamental tanto para o diagnóstico quanto para o monitoramento do tratamento e da recorrência dessas condições. A persistência ou elevação dos níveis de HCG após tratamento sugere doença residual ou recorrente. O HCG também pode estar elevado em tumores germinativos produtores de gonadotrofina coriônica, especialmente em homens, o que torna esse hormônio um marcador tumoral importante fora do contexto da gravidez. Esse aspecto é frequentemente explorado em provas laboratoriais como uma pegadinha conceitual. A progesterona é outro hormônio essencial na gravidez. Inicialmente, ela é produzida pelo corpo lúteo sob estímulo do HCG. À medida que a gestação progride, a placenta passa a ser a principal fonte de progesterona. Esse hormônio é responsável pela manutenção do endométrio, pela inibição das contrações uterinas e pela criação de um ambiente adequado ao desenvolvimento fetal. Laboratorialmente, a progesterona pode ser utilizada para avaliar a viabilidade da gestação nas fases iniciais. O estrogênio, especialmente o estriol, aumenta progressivamente ao longo da gravidez e reflete a interação entre a placenta e o feto. O estriol é produzido a partir de precursores sintetizados pelo feto e metabolizados pela placenta, sendo considerado um indicador indireto do bem-estar fetoplacentário. Alterações nos níveis de estriol fazem parte de painéis de triagem pré-natal. A alfa-fetoproteína, alfa-fetoprotein, AFP, é uma proteína produzida principalmente pelo fígado fetal e pelo saco vitelino. Embora não seja um hormônio, ela é frequentemente incluída na avaliação laboratorial da gravidez. Níveis elevados de AFP materna estão associados a defeitos do tubo neural, enquanto níveis reduzidos podem estar relacionados a aneuploidias, como a síndrome de Down, Down síndrome. A AFP não é marcador de doença trofoblástica, distinção conceitual importante em provas de Special Chemistry. A relaxina é outro hormônio produzido durante a gravidez, principalmente pelo corpo lúteo e pela placenta. Ela atua no relaxamento dos ligamentos pélvicos e na adaptação do sistema cardiovascular materno. Apesar de sua relevância fisiológica, a relaxina é pouco cobrada em provas laboratoriais e tem aplicação limitada em Special Chemistry clínica básica. Na interpretação laboratorial dos hormônios da gravidez, o foco principal está na identificação da presença ou ausência de gestação, na avaliação da progressão gestacional e no reconhecimento de padrões patológicos associados à produção anormal de HCG. Em provas de Special Chemistry, é essencial diferenciar hormônios de origem placentária, como o HCG, de marcadores fetais, como a AFP, e compreender que a placenta funciona como um órgão endócrino ativo e dinâmico ao longo da gestação. Marcadores tumorais hormonais e sua interpretação laboratorial. Os marcadores tumorais hormonais são substâncias produzidas por tumores endócrinos ou por tecidos neoplásicos que mantêm, total ou parcialmente, a capacidade de secretar hormônios. Em Special Chemistry, esses marcadores têm papel importante tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento de determinadas neoplasias. Diferentemente dos marcadores tumorais clássicos não hormonais, os marcadores hormonais refletem a atividade funcional do tumor e estão intimamente ligados à fisiologia do órgão de origem. A gonadotrofina coriônica humana, HCG, é um dos marcadores hormonais mais importantes. Embora seja classicamente associada à gravidez, sua produção anormal ocorre em tumores trofoblásticos e em alguns tumores germinativos. Na doença trofoblástica gestacional, que inclui a mola datiforme e o coriocarcinoma, os níveis de HCG estão frequentemente muito elevados e desproporcionais à idade gestacional. A dosagem seriada de HCG é essencial para monitorar resposta ao tratamento e detectar recidiva. Além disso, a HCG pode estar elevada em tumores germinativos testiculares e ovarianos, mesmo na ausência de gravidez, o que constitui uma pegadinha clássica em provas laboratoriais. A alfa-fetoproteína, alfa-fetoprotein, AFP, embora não seja um hormônio verdadeiro, é frequentemente discutida em conjunto com os marcadores hormonais por sua relação com tumores de origem embrionária.
A AFP é produzida pelo fígado fetal e pelo saco vitelino e pode estar elevada em carcinoma hepatocelular e em tumores germinativos não seminomatosos. É fundamental diferenciar o uso da AFP como marcador tumoral de sua aplicação na triagem pré-natal, pois esses contextos são frequentemente confundidos em exames. A calcitonina é um marcador hormonal específico do carcinoma medular da tireoide. Produzida pelas células C da tireoide, sua elevação sérica é altamente sugestiva dessa neoplasia. A calcitonina é utilizada tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento pós-cirúrgico, sendo que níveis persistentemente elevados após tratamento indicam doença residual ou recorrente. O antígeno prostático específico não é um hormônio, mas é regulado por andrógenos e, por isso, costuma ser abordado em conjunto com os marcadores hormonais. Ele é produzido pelas células epiteliais da próstata e está elevado no câncer de próstata, prostate câncer, embora também possa aumentar em condições benignas. Em provas de Special Chemistry, o PSA é mais frequentemente associado ao monitoramento da doença do que ao diagnóstico isolado. A prolactina pode atuar como marcador tumoral em adenomas hipofisários produtores desse hormônio, conhecidos como prolactinomas. Nesses tumores, os níveis de prolactina estão significativamente elevados e correlacionam-se com a atividade tumoral. A dosagem de prolactina é utilizada tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento terapêutico. O hormônio do crescimento, growth hormone, GH, e o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, IGF-1, estão associados a tumores hipofisários produtores de GH, levando à acromegalia em adultos. Devido à secreção pulsátil do GH, o IGF-1 é o marcador laboratorial preferido para avaliação e monitoramento desses tumores, pois reflete a produção média de GH ao longo do tempo. A gastrina é um marcador hormonal importante em tumores neuroendócrinos produtores desse hormônio, conhecidos como gastrinomas, gastrinoma, que causam a síndrome de Zollinger-Ellison. Esses tumores levam a níveis extremamente elevados de gastrina, resultando em hipersecreção ácida gástrica e úlceras recorrentes. A gastrina elevada em jejum é um achado clássico explorado em provas laboratoriais. A insulina pode atuar como marcador tumoral em insulinomas, tumores pancreáticos endócrinos que produzem insulina de forma autônoma. Nessa condição, observa-se hipoglicemia associada a níveis elevados de insulina e C-peptídeo, um padrão laboratorial fundamental para diferenciar produção endógena de administração exógena de insulina. Outros tumores endócrinos podem produzir hormônios de forma ectópica, levando a síndromes paraneoplásicas. Um exemplo clássico é a produção ectópica de ACTH por tumores não hipofisários, resultando em hipercortisolismo com ACTH elevado, conhecido como síndrome do ACTH ectópico. Nesses casos, o padrão laboratorial ajuda a diferenciar essa condição da doença de Cushing de origem hipofisária. Na prática de Special Chemistry, a interpretação dos marcadores tumorais hormonais exige correlação entre o hormônio dosado, o tecido de origem, o quadro clínico e o comportamento dos níveis séricos ao longo do tempo. A principal aplicação desses marcadores não está no rastreamento populacional, mas no diagnóstico diferencial, na avaliação de atividade tumoral e no monitoramento de resposta ao tratamento e recorrência.